Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 8 ao capítulo 10 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos iniciar hoje as pragas do Egito, as 10 pragas. E as pragas, eram, claro, uma aflição, principalmente aos egípcios. Mas imagine o povo de Israel em meio a tudo isso. Diretamente eles não eram afetados, Porque Deus preservou o seu povo. Mas eles estavam vivendo naquele contexto, naquele alvoroço, naquele tumulto, não é? E aqueles burburinhos, o que será, o que vai acontecer? Será que é diferente nos dias de hoje? Quantas vezes algumas tribulações não atingem a tua família, não atingem a tua casa por conta da proteção, do cuidado de Deus, mas o burburinho ao redor quer tirar a tua paz, não é verdade? E nisso nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando você vê o burburinho ao redor e olhar para a sua realidade e ver a bênção de Deus, a proteção de Deus, não deixe o seu coração se inquietar, sabe? Não roube o momento ideal de você erguer um altar de adoração, de louvor, de gratidão a Deus pelos burburinhos que estão ao seu redor. Vamos prosseguir nas pragas. Capítulo 8, nós vamos ver que as pragas já iniciaram no capítulo anterior, logo no capítulo 7, nós vamos ver a primeira praga, foi a praga do sangue, onde toda a água do Egito, ela vai ser principalmente a água do rio Nilo, que era a fonte, a principal fonte. O rio Nilo era um deus para o egípcio, até hoje mesmo o rio Nilo ele é venerado, o rio Nilo é admirado, o rio Nilo é reverenciado. E naquela época, onde a gente sabe que ali as margens do rio Nilo era onde brotava a riqueza, onde brotava o sustento, onde brotava toda aquilo que eles necessitavam. Então, a primeira praga vem contra o rio Nilo, As águas do rio Nilo vai se tornarem sangue, porque ali havia uma deusa que era reverenciada no Nilo, que era a deusa da fertilidade, Então, eles veneravam tudo que existiam ali no rio Nilo. E o que acontece? Há a morte dos peixes, E com a morte dos peixes, isso traz assim um medo, um pavor, Isso abala muito aos egípcios. Mas o interessante que nós podemos ver que mesmo diante dessa praga, trazendo esse abalo, no versículo 21, os peixes do rio morreram, a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la, havia sangue em toda a terra do Egito, Usavam suas mágicas transformando água em sangue, mas ninguém podia reverter a água em sangue em água potável. O coração de Faraó continuou endurecido. Olha só como Deus havia dito. Todos os egípcios cavavam a margem do rio para encontrar água potável e não podiam beber a água do Nilo. 7 dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. E aí o coração do faraó estava endurecido. E logo em seguida nós vamos ver a segunda praga, que é a praga das rãs, E as rãs no Egito, ela era algo sagrado, porque ela representava a deusa Egete, ela tinha a cabeça de rã, o poder criador e a multiplicação das rãs, Era representada nessa deusa, o poder criador, a multiplicação. E aí nós podemos ver que
o poder de Deus vem sobre, né, essa praga das rãs para dizer, olha, independente de qualquer coisa, há um único Deus, criador de todas as coisas. Nele se reside todo o poder. Era essa mensagem que Deus estava mandando ao povo do Egito. Então, as pragas da rã, elas subiam, elas brotavam da terra, olha só, né? Imagine, o faraó logo vai convocar Arão e disse, supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim, do meu povo, que eu deixarei o seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor, né? Pois escolha a hora, respondeu Moisés, e diga-me quando deseja que eu suplico pelo faraó e por seus oficiais e pelo povo. Então faraó e suas casas ficarão livres da rã, que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés, então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus, né? E as rãs deixaram o faraó e as suas casas e os oficiais, né? E permanecerão apenas e tão somente no seu habitat natural, que era onde? No Nilo. E Moisés e Arão saíram ali do palácio, né? Nós vamos ver que eles clamam ao Senhor a respeito das rãs, está no versículo 12. Todas as rãs das casas, dos pátios e dos campos morreram. Os egípcios vão juntar os montões, né? E o fedor, imagine o fedor, era terrível na terra. Mas nós vamos ver que quando o faraó vê que as rãs morreram todos, que ele estava livre da rã, o texto diz que o coração dele se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos ao Senhor. Será que isso só acontece com o faraó? Quantas vezes as pessoas em meio às dificuldades, eu digo as pessoas, sabe? Em meio às dificuldades, clamam a Deus, Deus, se você me conceder esta graça, se você me fizer isso, Deus, eu vou ser fiel nisso, eu vou ser fiel naquilo, Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes o milagre acontece, não é? Deus entra com a providência, Deus faz, mas logo em seguida, o coração que não foi convertido ao Senhor volta a se endurecer, as mesmas práticas, as mesmas desobediências, né? Aconteceu com o faraó. E depois das pragas da rã, sabe quais são qual é a praga que vem? A terceira praga é a praga dos piolhos. Você já teve piolho? Eu tive quando eu era criança, né? E meus irmãos também. Meu Deus, e coça, coça, coça. Imagina essa praga dos piolhos, né? E a gente vê que a praga do piolho nada mais era que o dedo de Deus, né? O texto, né? Nós vamos ver que havia um Deus, o Deus Tote. Isso mesmo, era o Deus da criação, que Deus queria mostrar que não havia nada, né? Que aquilo era uma religião falsa, aquilo era um Deus falso, que Deus queria mostrar ao povo do Egito também, e não somente ao povo de Israel, de que havia um único Deus. Então ele vai com cada praga denunciar aquele Deus falso, né? E aí nós vamos ver que depois da praga do piolho, nós vamos ter a praga da mosca. Como eu fico agoniada quando eu começo a mexer com a comida lá em casa, e principalmente a carne, que aparecem as moscas. Você gosta de mosca? Ninguém gosta de mosca. E você fica agoniado, você quer espantar as moscas, você faz qualquer coisa para que as moscas saiam de perto, não é? Pois é. Teve a praga das moscas, né? E aí nós vamos ver aqui a distinção entre os egípcios e os hebreus, né? Porque o egípcio virou um estado de calamidade. Você sabe bem o que é isso, de vez em quando a gente vê, né? E foi decretado o estado de calamidade por essa e essa situação. Aconteceu. Decretou-se estado de calamidade lá no Egito, na praga das moscas, isso mesmo. E na casa dos egípcios não era nada de mosca, né? E aí houve-se nitidamente a distinção do que serve a Deus e do que não serve. Essa foi a quarta mosca, né?
E aí nós vamos ver que o coração de Faraó, ele oscilava. Você vai ver em todas as pragas. Uma hora o coração dele amolecia, ele chamava Moisés, Moisés, clame a esse Deus. Moisés ia lá, clamava a Deus, mas quando a situação normalizava, o coração de Faraó se endurecia novamente, não é? E isso nós vamos ver que o Senhor atendeu a Moisés, ao pedido de Moisés, ao clamor de Moisés, está no versículo 30. E os enxames de mosca deixaram a Faraó, seus oficiais e seu povo, e não restou uma só mosca. Olha só que alívio que eles tiveram, não é? Mas o coração de Faraó endureceu-se outra vez e ele se recusou a deixar o povo ir. Na Bíblia, a mensagem, né? É interessante que eu estava lendo e o texto fala assim: mas Faraó continuou obstinado e não cedeu. Olha só, né? E aí nós vamos ter a praga sobre os animais. Então agora não são só as pessoas afetadas no Egito. Até agora as pragas afetavam diretamente as pessoas. Agora vai começar a afetar aquilo que eles têm como patrimônio, como riqueza. E a praga vem sobre os animais. Isso mesmo. Nós vamos ver que a quinta praga é a morte do gado. Isso mesmo, né? E a jumenta, animal, todos eles são afetados na quinta praga, que está registrada no capítulo 9, né? Nós vamos ver que a praga, a sexta praga, que é a praga das chagas, das feridas, elas também vão vir, né, sobre as pessoas e sobre os animais. Então a quinta praga vem sobre o gado, sobre todo o animal, e a sexta praga, ela continua vindo sobre os animais e sobre as pessoas. Você está vendo já a dimensão do que está acontecendo? Imagine a turbulência que virou o Egito. E em meio a tudo isso, quem está lá? Os hebreus, vendo o cuidado de Deus, vendo a fidelidade de Deus, não é? Em meio às todas aquelas turbulências, era hora de olhar para Deus e ver a fidelidade de Deus. Não ouvir os burburinhos, os falatórios, né? Todos os alvoroços sofridos pelos egípcios não poderiam afetar, porque Israel estava certo. Canaã é o meu lugar. Eu vou para Canaã. Canaã está mais perto do que nunca. O meu tempo de libertação chegou. Quanta coisa nós aprendemos aqui, não é? Ficaria a manhã toda falando contigo sobre isso. E aí nós vamos ver que temos a sétima praga, está no versículo 13, que foi a chuva de pedra. A chuva de pedra, pronto. Se até então era o animal, a chuva de pedra vem destruir todos. O mal, pronto. Foi casa destruída, plantação destruída, tudo pela chuva de pedras, né? Tá lá no versículo 13. E aí nós vamos ver que, mais uma vez, no versículo 27, Faraó vai mandar chamar Moisés, se arrepende, não é? De tudo aquilo. E aí nós vamos ver que no capítulo 27, no 34, ele volta atrás. Ele volta atrás, o coração endurecido novamente, né? Obstinado, como diz lá na Bíblia a mensagem. Oitava praga, né, que está lá no capítulo 10, que é a praga dos gafanhotos. Gente, que coisa incrível isso, não é? Outro dia tivemos até notícias de bandos de gafanhotos migrando, né? E algumas pessoas fizeram até, né, citação em relação à praga dos gafanhotos, né? E Moisés e Arão foram ver Faraó novamente e disseram: assim diz o Senhor Deus do Hebreu, até quando você se recusará a submeter a mim? Deixe o meu povo sair para me adorar. Amanhã trarei sobre todo o território uma nuvem de gafanhoto. Não foi 10, 20, 30 mil gafanhotos. Era uma nuvem. Você sabe o que é nuvem? Quando vai dar aquela nuvem de chuva que você olha os quatro cantos, tudo coberto, era a nuvem de gafanhoto. Cobrirão toda a terra de modo que não poderão ver o chão.
devorarão o que restou da colheita, depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo no campo. Invadirão seus palácios, casas dos oficiais, casa de todo o povo do Egito. Nunca em toda a história do Egito, seus antepassados viram uma praga como essa. Essa foi a praga intensa, né? Onde ninguém escaparia dos gafanhotos, né? Foi a 8ª praga. E aí nós vamos finalizar. E aqui ainda no capítulo 10, no versículo 7, nós vamos ver que Faraó, né, vai começar a receber os pedidos de quem? Dos próprios egípcios. Os egípcios pedem que Faraó deixe o povo ir. Faraó, tenha piedade do seu próprio povo, deixe esse povo do Egito ir. Não aguentamos mais tamanha quantidade de pragas sobre nós, né? E nós vamos ver um coração obstinado. E depois dessa praga, nós temos a 9ª praga, que foi a praga das trevas, ou seja, ninguém conseguia ver nada, tudo era trevas, ninguém conseguia se locomover na terra do Egito, né? E aí nós vamos ver que aqui foi um ponto crucial, porque Faraó vai expulsar Moisés da presença dele e diz: nunca mais eu quero ver você, Moisés. No versículo 28 ele diz assim, ó: fora daqui, gritou para Moisés, estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que eu ver o seu rosto, Moisés e Arão, vocês morrerão. Olha só. Esta foi a 9ª praga. Amanhã nós falaremos, né, da morte dos primogênitos. É isso mesmo. Amanhã nós vamos falar, né, um pouquinho só da praga dos primogênitos, que você já vê aqui na sequência da nossa leitura, né? A consagração do primeiro filho, que isso significava na cultura daquela época, e nós vamos ver que Deus vai exterminar os primogênitos do Egito e poupar os primogênitos de Israel. E aqui é o ponto final para que eles comecem a trajetória do êxodo, que quer dizer a passagem. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Que os nossos olhos estejam sempre fitos no Senhor. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.